Olá, pessoal. Então, nós estamos fazendo uma homenagem à independência de Guiné-Bissau, que foi celebrada agora no dia 24 de setembro passado. Então, eu disse anteriormente que em 2018 havia feito entrevistas com estudantes de Guiné-Bissau que viviam aqui no Brasil. Na época, a ideia era recuperar o que eles ouviram dos seus pais, tios, amigos, parentes, conhecidos acerca da Guerra de Independência, que durou de 1963 a 1973. Então nós colhemos algumas entrevistas e agora estamos homenageando esses entrevistados e trazendo a vocês um pouco daquilo que ocorreu na Guerra de Independência dessa antiga colônia portuguesa, Guiné-Bissau, que só se tornou independente em 1973. Então, o entrevistado Alcamussa Mandinga, como eu disse anteriormente, esses nomes são nomes fictícios que nós criamos, embora todos os entrevistados tenham permitido que nós publicássemos a entrevista na íntegra e com o nome deles. Mas optamos por ocultar os nomes, até porque alguns deles retornaram para Guiné-Bissau e ainda há instabilidade política naquele país e temendo talvez algum comprometimento que essa entrevista pudesse trazer, nós optamos por ocultar o nome verdadeiro dos e das entrevistadas. Alcamussa Mandinga, que teve o pai como um dos militantes do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, nos contou, ou continuou contando. Por que continuou contando? Porque na postagem anterior a gente já estava falando do que ele estava nos contando. Então vamos continuar ouvindo-o. Abre aspas. Na Zona Sul, não me lembro o nome da tabanca. Tabanca é o mesmo que uma aldeia. Meu pai produzia arroz, fornecendo ao movimento de libertação. Disse que um dia quase foi assassinado por um atirador que estava num pequeno avião quando estava nas plantações de arroz. O atirador, ao perceber que ele estava no local, começou logo atirando contra ele, queimando a plantação de arroz. Por sorte, não morreu. Mas em casa todos pensavam que ele tinha morrido, porque as pessoas da tabanca sabiam que ele tinha ido visitar a plantação de arroz. Mais uma vez, meu pai escapou da morte. Fecha aspas. Por que ele está falando mais uma vez? Porque eu não sei se vocês se lembram, na postagem anterior, ele já havia dito que o pai havia sido preso e torturado na cadeia, né? Quando descobriram que ele era, entre aspas, um agente do Partido de Independência, né? E nós também já comentamos aqui, a partir do depoimento de Alcamussa, que o pai dele tinha uma pequena taberna. E nessa taberna, ele ouvia, quando estava ajudando o pai, ouvia muitas narrativas sobre a guerra de independência, narrativas proferidas pelos ex-combatentes, né?
Então, aí a gente está lembrando aqui que a taberna, o bar, o botequim, também é um lugar de muita sociabilidade. É um lugar onde circulam as ideias, os pensamentos. Lembrando o Gonzaguinha, saudoso Gonzaguinha, mesa de bar é onde se toma um porre de liberdade. Companheiros em pleno exercício de cidadania. Então não foi por acaso que eu escolhi o Alcamuça para nos contar o que ele ouvia acerca da Guerra de Independência. Porque nós sabíamos, ele já tinha nos contado, que o pai dele tinha uma pequena taberna, um pequeno comércio, e que nas horas de folga ele ajudava o pai. Então nós partimos do pressuposto que ele tinha muito a nos contar, uma vez que era impossível entrevistar o pai dele, que já havia falecido, e que também não estava aqui no Brasil, né? E aí nós vamos dar sequência aos depoimentos dos nossos entrevistados, ouvindo agora um outro entrevistado. Vamos ouvir o. Deixa eu ver aqui, estou procurando aqui nos meus escritos. Bocar Felupe. Bocar Felupe nos contou da relevância, da importância das mulheres guineenses no processo de independência. Nós perguntamos a ele sobre o lugar das mulheres guineenses na luta de independência. Ele nos disse o seguinte, abre aspas, as mulheres desempenhavam um papel de extrema importância na luta pela independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde. Trabalhavam na logística, levando munições para a linha de frente do combate. Sem meios de transporte, caminhavam por vários quilômetros. Ainda existiam as mulheres que pegavam em armas ao lado dos homens. Tivemos e temos várias heroínas, dentre elas Titina Silar, Canha Yantungue, Teodora Inácio Gomes e várias outras. Fecha aspas. Nós também ficamos sabendo, através de Adulai, outro entrevistado, que havia entidades no pós-independência que visavam cultivar nessas jovens crianças, nesses meninos, nesses adolescentes, a memória da luta de independência, tanto na escola quanto em entidades com esse fins. E Adulai foi um membro de duas dessas entidades que cultivavam a memória da luta dos antepassados. Lembrando a filósofa Marilena Chauí, um povo sem história é um povo sem memória. Não foi Marilena Chauí. É Cléa Bose. Marilena Chauí disse uma outra coisa, mas também acerca da memória ou da perda de memória. O que Marilena Chauí disse foi o seguinte, abre aspas, dizem que o povo brasileiro tem memória curta. Eu prefiro dizer que existe uma indústria da amnésia. Fecha aspas. Então, né, é importante cultivar a memória do passado para não esquecermos as experiências vividas
e também para aprendermos com ela, né? Então vamos lá. O Abdullah nos diz o seguinte: participei em 2 etapas como pioneiro. Primeiro foi no Flor de Setembro, para iniciantes, cujo lenço era verde. O segundo foi Abel Jaci, com lenço amarelo. Os pioneiros eram ensinados, aos pioneiros eram ensinados lições da bandeira nacional, os princípios e valores que nortearam a luta pela independência. Ensinava-se os valores de convivência na sociedade, comunidade, em casa, na escola, sobre a cidadania, desenvolvimento, contribuição dos combatentes do partido para a independência do país, etc. Então, ele está dizendo que essas entidades, desde muito cedo, cultivavam nos filhos dos combatentes de Amílcar Cabral o exercício da rememoração, o exercício do não esquecimento, né? E provavelmente foram esses exercícios que possibilitaram que essas pessoas entrevistadas, mesmo não tendo vivido a guerra de independência, puderam conhecê-la tanto através dos pais e familiares, quanto também através dos ensinamentos advindos dos bancos escolares. Então, a importância da educação libertadora, né, no processo da construção de identidades. Falar em educação libertadora, é preciso lembrar a contribuição do educador Paulo Freire no processo educacional na Guiné-Bissau, né? Juntamente com Mário Cabral. A gente vai falar dessa experiência um pouco mais adiante. Lembrando que Paulo Freire teve que sair do Brasil em função do golpe militar de 64, esteve em várias outras experiências educacionais, inclusive em África, e que o método dele é um método de conscientização, né? Não de repetição, e não foi por acaso que ele foi exilado do Brasil e foi para, entre outras localidades, para alguns países africanos, onde continuou desenvolvendo o método educativo de conscientização. Eu até aconselho a vocês a conhecerem o livro Cartas à Guiné-Bissau, que fala sobre a experiência educativa de Paulo Freire e Mário Cabral no processo de independência daquele país irmão. Continue nos acompanhando sobre essa homenagem ao aniversário de Guiné-Bissau. Forte abraço, afro-abraço e até breve.